Olá pessoal, aqui quem fala é o Bernardo, instrutor de CAD Malha da Wiki Brasil, e nessa aula vamos dar continuidade à malha do aerofólio que começamos no fim da aula passada. Criamos essa malha para o aerofólio e agora vou demonstrar que clicando com o botão direito temos a opção aqui de editar a malha. Faremos isso. Editando a malha, podemos vir aqui em Add Hypothesis, que tem nenhuma no momento. Clicando nessa engrenagem, podemos adicionar uma hipótese de Viscous Layers 2D. E é isso que faremos. Surgiu uma nova caixa e nela podemos definir vários parâmetros da nossa Viscous Layer. O que vai ser a Viscous Layer? Ela vai nos ajudar a definir uma malha quadrangular ao redor do nosso aerofólio. Para isso, definiremos alguns parâmetros e criando a malha vai ficar mais simples de eu explicar para vocês o que cada parâmetro desses fará. Mas resumirei aqui. Temos a espessura total da nossa Viscous Layer. Eu vou definir essa espessura total como 0.03. Temos o número de camadas da nossa Viscous Layer. Eu vou definir como 10. E temos o Stretch Factor, que vai ser o fator com que vai crescer a nossa Viscous Layer. Vou demonstrar também com ela gerada melhor isso. Aqui temos essa opção de selecionar ou a opção Edges with Layers, Walls, ou Edges without Layers. Vamos selecionar a primeira. E aqui vamos selecionar a região de interesse. Como eu falei, o aerofólio é a região de interesse para o nosso Viscous Layer. Como criamos um grupo com as arestas do aerofólio, é só selecionar ele na árvore, adicionar, temos todas elas aqui, e apertar o OK. Podemos dar um Apply and Close. E agora temos que computar novamente a nossa malha. Com a malha computada, podemos dar um zoom. E agora podemos perceber que foi criada uma camada de malha quadrangular ao redor do nosso aerofólio. Dando um zoom maior ainda, podemos ver aqui que temos 10 elementos nessa camada, como eu especifiquei nos parâmetros, que os elementos estão crescendo de um para o outro, exatamente naquele fator 1.2 que eu especifiquei. E que a camada como um todo, com esses 10 elementos nesse sentido, tem o tamanho de 0.03, que eu especifiquei também. Em sequência, nós criaremos submalhas com os elementos da partição que separamos em grupos, visando tornar essa malha mais quadrangular e também mais homogênea entre os elementos. Vamos começar com a criação de uma submalha, pegando o conjunto esquerda-direita, pegando o conjunto de faces que definimos como esquerda e direita, vamos definir a geometria da submalha. Eu particularmente gosto de nomear a submalha do mesmo nome da geometria a qual ela se refere. Dessa forma a gente sabe de onde ela veio e fica mais fácil se orientar. Para essa submalha, utilizaremos a hipótese Mapped Quadrangulation. Nela, nós definiremos um número de segmentos. Esse número, para o nosso caso, será 10. O tipo de distribuição vai ser equidistante mesmo. Podemos dar um OK. E por fim, podemos dar um Apply. Em sequência, nós criaremos outra submalha, utilizando agora o grupo cima-baixo. Nessas submalhas, utilizaremos a mesma estratégia, chamaremos ele de cima-baixo. Utilizaremos de novo o Mapped Quadrangulation. Dessa vez, vamos definir Number of Segments como 2.
daremos um Apply and Close. Ela informa que a gente está tendo um conflito entre as nossas submalhas e pergunta se a gente quer redefinir a prioridade das nossas submalhas. Vamos apertar aqui sim. Normalmente, quando isso acontece, a gente quer garantir que a prioridade está correta. E aqui nesse box com as prioridades, teremos que as submalhas que estiverem mais para cima terão prioridade sobre as que estiverem mais para baixo. Dessa forma, eu vou dar prioridade para malha cima e baixo em relação à malha esquerda e direita, dando o Apply and Close. Em sequência, podemos computar nossa malha novamente, selecionando-a. Dessa forma, vamos ter aqui uma mensagem de erro. Já vou explicar o porquê. Nós já temos aqui o progresso que foi feito com a malha. E o erro vai poder ser identificado nessa região aqui, pois a gente ainda não criou um grupo com as arestas paralelas para definir segmentos nelas. Além disso, a gente repara que aqui a gente não teve também uma criação muito legal. E isso vai também se dar por falta de criação de um grupo. Mas na próxima aula vamos resolver esses dois problemas e finalizar a nossa malha. Até lá, um abraço!